Números 4 a 6. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: façam o recenseamento dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, de 30 anos para cima até os 50 anos, todos os que entrarem para o serviço, para trabalharem na tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, as coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e os seus filhos entrarão, e tirarão o véu de separação, e com ele cobrirão a arca do testemunho, porão por cima uma cobertura de peles de animais marinhos, e sobre ela estenderão um pano todo de estofo azul, e lhe colocarão os cabos. Sobre a mesa dos pães da proposição estenderão um pano de estofo azul, e, sobre ela, porão os pratos, as colheres, as galhetas e as taças para as libações, o pão contínuo também estará sobre ela. Depois, estenderão sobre eles um pano de carmesim e o cobrirão com uma cobertura de peles de animais marinhos, e lhe colocarão os cabos. Tomarão um pano de estofo azul e cobrirão o candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus cinzeiros e todos os vasos de azeite com que os servem. E envolverão o candelabro e todos os seus utensílios numa cobertura de peles de animais marinhos e o colocarão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano de estofo azul e o cobrirão com uma cobertura de peles de animais marinhos, e lhe colocarão os cabos. Tomarão todos os utensílios do serviço com que ministram no santuário, e os envolverão num pano de estofo azul, e os cobrirão com uma cobertura de peles de animais marinhos, e os colocarão sobre os varais. Tirarão a cinza do altar e sobre ele estenderão um pano de púrpura. Porão sobre ele todos os utensílios com que os servem, os seus braseiros, os seus garfos, as suas pás e as suas bacias, todos os utensílios do altar, e sobre ele estenderão uma cobertura de peles de animais marinhos e lhe colocarão os cabos. Quando Arão e os seus filhos, ao partir o arraial, acabarem de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para os levar, mas não tocarão nas coisas santas, para que não moram. Este é o encargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta de cereais contínua e o óleo da unção. Ele terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os seus utensílios. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Mas isto façam a eles, para que vivam e não moram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e os seus filhos entrarão e designaram a cada um o seu serviço e o seu cargo. Mas os coatitas não entrarão para ver, nem por um instante, as coisas santas, para que não moram. O Senhor falou a Moisés, dizendo: faça também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Você contará os de 30 anos para cima até os 50 anos, todos os que entrarem para o serviço, para trabalharem na tenda da congregação. Este será o serviço das famílias dos gersonitas, servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua cobertura, a cobertura de peles de animais marinhos, que está por cima, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os utensílios do seu serviço, em tudo o que se refere a estas coisas eles servirão. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, em toda a sua carga e em todo o seu trabalho, será feito segundo a ordem de Arão e de seus filhos, e vocês os encarregarão de tudo o que devem levar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu trabalho estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, você os contará pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Você contará os de 30 anos para cima até os 50 anos, todos os que entrarem para o serviço, para trabalharem na tenda da congregação. Este será o encargo da sua carga, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas e as suas bases,
também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com todo o seu serviço, e vocês os encarregarão, nominalmente, dos objetos que eles devem levar. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Assim Moisés, Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, pelas suas famílias e segundo a casa de seus pais, de 30 anos para cima até os 50 anos, todos os que entraram para o serviço, para o trabalho na tenda da congregação. Os que foram contados deles, pelas suas famílias, eram 2.750. Estes são os contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme a ordem do Senhor por meio de Moisés. Os contados dos filhos de Gerson, pelas suas famílias e segundo a casa de seus pais, de 30 anos para cima até os 50 anos, todos os que entraram para o serviço, para o trabalho na tenda da congregação, os que foram contados deles, pelas suas famílias e segundo a casa de seus pais, eram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme a ordem do Senhor. Os contados das famílias dos filhos de Merari, pelas suas famílias e segundo a casa de seus pais, de 30 anos para cima até os 50 anos, todos os que entraram para o serviço, para o trabalho na tenda da congregação, os que foram contados deles, pelas suas famílias, eram 3.200. Estes são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme a ordem do Senhor por meio de Moisés. Todos os contados dos levitas, que Moisés, Arão e os príncipes de Israel contaram, pelas suas famílias e segundo a casa de seus pais, de 30 anos para cima até os 50 anos, todos os que entraram para o serviço de trabalho e o serviço de levar cargas na tenda da congregação, os que foram contados deles eram 8.580. Conforme a ordem do Senhor por meio de Moisés, foram contados, cada um segundo o seu serviço e segundo a sua carga, assim foram contados por ele, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor falou a Moisés, dizendo: ordene aos filhos de Israel que ponham para fora do arraial todo leproso, todo o que tiver fluxo e todo o que estiver impuro por ter tocado num morto. Tanto homem como mulher vocês os porão para fora do arraial os porão, para que não contaminem o arraial onde eu habito no meio deles. Os filhos de Israel fizeram assim e os puseram para fora do arraial, como o Senhor havia dito a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. O Senhor falou a Moisés, dizendo: diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados em que os homens costumam cair, transgredindo contra o Senhor, essa pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer, e restituirá integralmente o valor do dano, acrescentará a ele a sua quinta parte e o entregará àquele contra quem pecou. Mas, se esse homem não tiver parente chegado, a quem se possa fazer a restituição, esta será feita ao Senhor e será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que se fizer expiação pelo culpado. Também toda oferta elevada de todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, que estes trouxerem ao sacerdote, será dele. As coisas consagradas de cada um serão do sacerdote, o que alguém der ao sacerdote será dele. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e algum homem se deitar com ela, e isso for oculto aos olhos de seu marido e ficar escondido, de modo que ela se contaminou, e contra ela não houver testemunha, e ela não tiver sido apanhada no ato, se o espírito de ciúme vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes da mulher, por ela se ter contaminado, ou se o espírito de ciúme vier sobre ele, e ele tiver ciúmes da mulher, sem que ela se tenha contaminado, o homem levará a sua mulher ao sacerdote e trará a oferta dela, a 10ª parte de um efa de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem porá incenso, porque é oferta de cereais por ciúmes, oferta de cereais memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote fará a mulher chegar e a apresentará diante do Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro,
Também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará o cabelo dela, e porá nas mãos dela a oferta de cereais memorativa, que é a oferta de cereais por ciúmes. O sacerdote terá na mão a água amarga, que traz a maldição. O sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum homem se deitou com você e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio de seu marido, livre-se desta água amarga, que traz a maldição. Mas, se você se desviou, estando sob o domínio de seu marido, e se contaminou, e algum homem que não é o seu marido se deitou com você, então o sacerdote fará a mulher jurar com o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor faça de você uma maldição e um objeto de juramento no meio do seu povo, fazendo o Senhor que a sua coxa descaia e o seu ventre se enche, e esta água que traz a maldição entre nas suas entranhas, para fazer com que o seu ventre se enche e a sua coxa descaia. Então a mulher dirá: Amém. Amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e as apagará com a água amarga. E fará com que a mulher beba a água amarga, que traz a maldição, e a água que traz a maldição entrará nela para lhe causar amargura. O sacerdote tomará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes, e moverá a oferta de cereais diante do Senhor, e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de cereais, como porção memorial, e o queimará sobre o altar, e, depois, fará com que a mulher beba a água. Quando ele tiver feito com que ela beba a água, se ela se tiver contaminado e tiver sido infiel ao seu marido, a água que traz a maldição entrará nela para lhe causar amargura, o seu ventre se inchará e a sua coxa descairá, e a mulher será uma maldição no meio do seu povo. Mas, se a mulher não se tiver contaminado e estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e se contaminar, ou quando sobre o marido vier o espírito de ciúme, e ele tiver ciúmes de sua mulher, o marido apresentará a mulher diante do Senhor, e o sacerdote fará com ela tudo o que esta lei ordena. O marido será livre da iniquidade, mas a mulher levará a sua iniquidade. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto de Nazireu, para se consagrar ao Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem beberá qualquer suco de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada do que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Durante todo o tempo do seu voto de nazireado, não passará navalha pela sua cabeça, até que se cumpra os dias pelos quais se consagrou ao Senhor, será santo, deixando crescer o cabelo da sua cabeça. Todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver. Nem por causa de seu pai, ou de sua mãe, ou de seu irmão, ou de sua irmã se contaminará, quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém morrer subitamente junto dele, contaminando assim a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação, ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou por causa do morto, assim naquele mesmo dia consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor e para oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano, os dias anteriores serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do Nazireu: no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, ele será trazido à porta da tenda da congregação. Apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para holocausto, uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro, sem defeito, para oferta pacífica, e um cesto de pães sem fermento, bolos de flor de farinha amassados com azeite e bolachas sem fermento untadas com azeite, com a sua oferta de cereais e as suas libações. O sacerdote os apresentará diante do Senhor e oferecerá a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto.
oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães sem fermento. O sacerdote oferecerá também a sua oferta de cereais e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará o cabelo do seu nazireado, e tomará o cabelo e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. O sacerdote tomará a paleta do carneiro, depois de cozida, e um bolo sem fermento do cesto, e uma bolacha sem fermento, e os porá nas mãos do nazireu, depois de este ter rapado o cabelo do seu nazireado. O sacerdote os moverá por oferta movida diante do Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta elevada. Depois disso o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto, a sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem, segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fale a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim vocês abençoaram os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor o abençoe e o guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas.
Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém.